Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de vetores e uma iniciação à geometria analítica. Capítulo 3, exercício número 6. Vamos anunciar. Dados os vetores A, 1, menos 2, menos 1 e B, 0, menos 3 e 1, determine um vetor U, sabendo que U é ortogonal a A e B. Módulo de U é igual a raiz quadrada de 315 e o ângulo formado por U e o vetor 1, 0 e 0 é agudo. Bom, então o objetivo é determinar um vetor U, ou seja, o que é um vetor U? Vamos dizer que esse vetor U tem coordenadas x, y e z. Então precisamos determinar três valores, o x, o y e o z. Bom, quais condições foram dadas? Condições é que U é ortogonal ao vetor A. Então temos aí a condição que U escalar com A tem que ser igual a zero. Por quê? Porque eles são ortogonais. Então aqui a gente tem uma equação. Quem é o U? O U é x, y e z. Quem é o vetor A? O vetor A é dado por 1, menos 2 e menos 1. E isso tem que ser igual a zero. Produto escalar multiplica coordenada por coordenada e soma x vezes 1, x, y vezes menos 2, menos 2y, z vezes menos 1, menos z. Isso é igual a zero. Bom, aqui eu vou escolher isolar uma variável, vou isolar o x, vou falar que o x é igual a 2y mais z. E isso é a equação 1. Bom, qual outra condição que a gente tem? Que o U é ortogonal também a B. Ou seja, temos aí que U escalar com B também tem que ser zero. Quem é o U? O U é x, y e z. Quem é o vetor B? O vetor B é 0, menos 3 e 1. Isso tem que ser igual a zero. Então, lá, x vezes 0, 0. Y vezes menos 3, menos 3y. Z vezes 1, mais z. E isso igual a zero. Ou seja, dessa equação podemos dizer que z é igual a 3y. Essa é a equação 2. Ou seja, z em função de y. Se a gente substituir na primeira equação, ou seja, substituindo a 2 em 1, vamos ter x igual a 2 vezes o y, deixar aqui, 2 vezes o y, mais o z, sendo que z é 3y. 3y, ou seja, x agora está em função de y apenas, ou seja, 5y. Essa é a equação 1 aí, tá? Arrumada. Agora, o que a gente tem? Tem uma terceira condição, que é o quê? O módulo de U tem que ser a raiz quadrada de 315. O que é o módulo de U? O módulo de U é a raiz quadrada das componentes ao quadrado, ou seja, x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado. Isso tudo tem que ser igual a raiz de 315. Raiz dos dois lados a gente simplifica, que é elevar ao quadrado. Então a gente sobra com a equação x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 315. Essa é a equação 3. Então, substituindo o z, que é 3y, e o x, que é 5y, na equação 3, a gente vai ter, no lugar do x, a gente tem aí que x vale 5y, 5y ao quadrado, mais o y vale o próprio y, mais o z ali, o z vale 3y, então a gente vai ter aí 3y ao quadrado. Tudo isso tem que ser 300, igual a 315, ou seja, agora temos uma variável só. 5y ao quadrado, 25y quadrado, mais y quadrado, mais 3y ao quadrado, 9y quadrado. Isso é igual a 315. Então, vamos ter aí 25 com mais 10, 35. 35y quadrado. Isso igual 315. Então, temos y quadrado igual a 315 dividido por 35, que é igual a 9.
Então, vamos ter que y é igual a mais ou menos a raiz de 9, ou seja, mais ou menos 3. Se o y vale mais ou menos 3, a gente tem lá que o x vale mais ou menos 5 vezes, mais ou menos aqui é do y, né? Ó, mais ou menos 5 vezes o 3. Ou seja, o x vale mais ou menos 15. E o z? O z é igual a 3y. Ou seja, mais ou menos 3 vezes o y, que é mais ou menos 3. Ou seja, mais ou menos 9. Então, temos duas opções para o vetor u. Ou seja, temos aí que o vetor u pode ser mais ou menos, colocar aí, para o x vale 15, para o y vale 3 e para o z vale 9. Ou seja, duas respostas. Mas qual delas é a que eu quero? É o mais ou menos? Agora vamos ver pela última condição dada. Ele diz que o ângulo formado entre u e o vetor 1, 0, 0 é agudo. Quando que eu tenho um ângulo agudo? Eu tenho um ângulo agudo, tá? Falando de produto escalar, quando o produto escalar entre dois vetores, colocar em u e v, ele é maior que zero, tá? Então vamos pegar as duas condições que a gente tem de vetor u aí, tá? A gente tem o primeiro vetor u, que seria o positivo, 15, 3 e 9, e escalar com esse vetor v que é dado ali, 1, 0 e 0. Ou seja, isso vai ser igual a 15 vezes 1, 15, mais 3 vezes 0, 0, mais 9 vezes 0, 0. Ou seja, o resultado é igual a 15. Agora, se a gente pegar a parte negativa, menos 15, menos 3 e menos 9, seria a outra opção do vetor u. E escalar com 1, 0 e 0, vamos ter aí menos 15 mais 0, ou seja, menos 15. Então, temos esse produto escalar dá maior que zero e esse produto escalar menor que zero. Portanto, o vetor u que procuramos é o vetor com coordenadas todas positivas. Por quê? Porque ele quer um vetor que forme um ângulo agudo com o vetor 1, 0 e 0. Então, u é 15, 3 e 9. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e eu aguardo você em um próximo exercício. Muito obrigado!